Quem foram os primeiros semitas? Qual foi o primeiro povo descendente de Sem? E de qual dos seus filhos veio esse povo? Eu venho apresentar a vocês neste vídeo a origem dos povos elamitas, ou os povos da descendência de Elam, o filho primogênito de Sem, ao qual habitou a região de Elam, na antiga Mesopotâmia. Juntamente venho apresentar a vocês a origem dos antigos persas, dos antigos medas e também da origem a respeito dos antigos arianos. A origem do nome Pérsia remete a uma região do sul do Irã chamada de Persa ou Persis. Com o passar do tempo, o termo Pérsia começa a ser usado pelos gregos da era clássica e pelos ocidentais para se referir a toda a planície do Irã. Porém, aquela terra se chamava Terra dos Ários, um povo antigo de descendência jafeíta que habitaram e habitam aquela região. O nome Pérsia em aramaico significa divisão, desdobramento, ato de repartir. O povo iraniano, para se referir ao próprio país, usava desde o período sassânida o termo Irã, que significa terra dos arianos, derivado de Arianã, forma encontrada em textos persas antigos. Biblicamente, o nome da região do Irã, original ou da Pérsia, primordialmente, sempre foi Elam, ou simplesmente Elão. Este é o nome original dessa região, Elam, o qual, segundo Gênesis capítulo 10, versículo 21, diz ser Elão ou Elam o primeiro filho de Sem, sendo assim a casa de Sem e o primeiro povo descendente de Sem, os primeiros semitas. Porém, os antigos elamitas dividiam a região ou o país com os descendentes de Jafé, os arianos, aos quais foram para aquela região também. Estes arianos, aos quais dividiam território com os antigos elamitas, que eram da descendência de Sem, estes arianos eram da descendência de Jafé, que ficaram naquela região logo após o dilúvio. Os historiadores gregos e macedônios descrevem os arianos ou os persas como sendo povos brancos, iguais aos próprios gregos e aos próprios macedônios, o que mostra a sua descendência jafeíta. Já os semitas eram todos originalmente amarelos, tonalidade de pele amarelada, clara, bronzeada do sol, como nós vemos em muitos e muitos países do Oriente Médio e da Mesopotâmia, que é um tom de pele comum e nativo em praticamente todos, como nós vemos nessa imagem aí dessas moças iranianas aí de ancestralidade elamita antiga. Outro povo que também habitou aquela região foram outros povos da descendência de Jafé, os quais eram os Medas ou Medos, os quais vinham de Madai, o filho de Jafé. Estes tais Medas ou Medos, eles se fundiram com os persas ou os elamitas e acabaram formando o Império Ecumenida, o Império Persa Antigo. Sem sombra de dúvidas, houve uma grande miscigenação da descendência dos elamitas, semitas, com os arianos e medos da descendência de Jafé, o que
fica muito nítido em muitos países, como o Irã, o Afeganistão, o Paquistão, o Kurdistão. Atualmente, os curdos declaram ser os descendentes dos antigos medos. Os descendentes de Elam estão no Kurdistão, no sudoeste do Irã. Os elamitas foram rivais dos sumérios, dos acadianos. Lembrando que os acadianos eram irmãos geneticamente dos elamitas. Já os sumérios eram descendentes de Cã. Posteriormente, os elamitas rivalizaram com os babilônios também. Não posso deixar de ressaltar aqui que os persas, os medos, os arianos e os elamitas tiveram uma certa mistura de miscigenação também com os antigos sumérios. Isso explica alguns daqueles povos terem o tom de pele mais escuro, por conta de que os sumérios eram descendentes de Cã. Isso explica muitos daquelas regiões terem um tom de pele em certos grupos étnicos mais escuro, o que remete à descendência sumeriana antiga da descendência de Cã, por conta de que os sumérios chamavam-se a si mesmos de o povo do rosto negro, o que mostra que eles eram um povo negro. Os elamitas, então, foram os primeiros povos semitas por etnia, e irmãos geneticamente dos caldeus, povo ao qual Abraão e sua esposa Sara vinham. Curiosidades sobre os persas antigos. Houve muitos reis persas em que a Bíblia fala e cita, como por exemplo o rei Ciro da Pérsia, ao qual foi usado por Deus para libertar o povo judeu do cativeiro na Babilônia, onde foi profetizado por alguns profetas do Antigo Testamento. Em Gênesis capítulo 14, nós temos uma grande guerra, ou melhor, muitas guerras, onde é mencionado um certo rei chamado Kedorlaomer. Kedorlaomer, o rei de Elão dos antigos elamitas. Agora eu irei ler Gênesis capítulo 14 para vocês verem a respeito desse rei. Gênesis capítulo 14. Sendo Anrafel rei de Sinar, Arioque, rei de Elassar, Kedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, fizeram guerra a Bera, rei de Sodoma, a Birsa, rei de Gomorra, a Sinabe, rei de Admá, e a Semember, rei de Zeboim, e ao rei de Bela, que é Zoar. Todos estes uniram-se no vale de Sidim, que é o mar de Sal. 12 anos haviam servido a Kedorlaomer, mas no ano 13º se rebelaram. No ano 14º veio Kedorlaomer e os reis que estavam com ele e derrotaram os antigos gigantes Refaíns em Asterote Carnaim, aos Zuzins em Ram e aos Emins em Savkiriataim, aos quais também eram gigantes, e aos Oreus nos montes de Seir até El-Paran, que está junto ao deserto. Esse texto está descrito em Gênesis capítulo 14, onde é citada essa grande guerra. A maioria do povo que vive hoje no Irã, ou seja, a maioria da população, é descendente dos semitas, elamitas e dos arianos. Porém, existem outros grupos étnicos que vivem no Irã. A língua oficial é o persa, da família indo-europeia, mas também existem outras línguas que são faladas no Irã, mas também em outros países circunvizinhos, como o árabe e o aramaico, porém em menor número. Esse foi o vídeo a respeito da origem dos antigos persas, aos quais descendem dos antigos elamitas primordialmente, dos arianos e dos medas, povos da descendência de Jafé. Deixem o seu like e comentem a respeito se vocês sabiam da história do primeiro povo semita e da miscigenação com os povos jafeitas na terra do Irã.